Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou falar sobre o capítulo 5 de Provérbios, sobre quem despreza a repreensão e não inclina seus ouvidos para perceber o discernimento. No versículo 1, começa dizendo assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, dê atenção à sabedoria. Inclina seus ouvidos para perceber o discernimento. Isso só te trará benefícios. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Aqui ele está instruindo o que não fazer. Cabe nós dar ouvidos, quem tem ouvidos ouça. Ele está falando para se manter longe, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que os estranhos não se fartem do seu trabalho e os outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da sua vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Esse é o resultado de quem teve a oportunidade de aprender, mas rejeitou a repreensão. Em Provérbios 1, 24 ao 31, diz assim: Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Isso aqui é o que acontece com aqueles que se deleitam nas suas próprias vontades, na vontade da sua carne. E do versículo 15 ao 19, está instruindo o que a gente deveria fazer, o que essas pessoas deveriam fazer em vez de dar ouvidos à sua própria carne, para que não sofra esse mal, né, que está falando no versículo de cima. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriague os carinhos dela. Aqui está ensinando a ser leal e não desleal, porque ser desleal você vai sofrer consequências horríveis, porque no final da vida ele vai dizer, né? Como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Consequência daquele que preferiu fazer o errado do que fazer o que era certo. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma mulher leviana? No início vai ser suave como o azeite, mas no final, como uma espada de 2 gumes. No momento pode parecer até prazeroso, mas a longo prazo só vai trazer malefícios. Então essa pessoa só tá olhando
pro agora, para aquilo que vai satisfazer o agora, mas não tá discernindo a consequência que aquilo ali vai fazer futuramente. Vou voltar a repetir, que aqui diz assim: cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Essa é a consequência de quem prefere viver o momento do que discernir a consequência daquele ato no futuro. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O Senhor sabe a intenção do porquê estamos agindo daquela forma. Nada está escondido de Deus. Ele conhece tudo que está dentro de nós, até mesmo aquilo que a gente não sabe, Ele sabe. No versículo 22, as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Mas aqueles que escutam a repreensão do Senhor e aceitam a sua correção é livre. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez, pois não deram atenção à sabedoria e não inclinaram seus ouvidos para perceber o discernimento. É isso, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para perceber o discernimento, discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, daquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau!